Olá, galera, como estão? Espero que todos estejam bem e que suas famílias também. Aqui é o professor Leôncio fazendo vídeo para dar encaminhamento da atividade dessa semana. Tranquilos? Semana 9. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma revisão, uma retomada, novamente desses assuntos: prismas, pirâmide, cilindro e cone. Inicialmente, eu fiz a resolução comentada, da semana 8, dos exercícios da semana 8 que eram para vocês tentarem fazer. Nessa primeira situação, você tinha que pegar o copo cônico, enchendo o copo cilíndrico, ele perguntava quantas vezes você precisava encher esse copo cônico para que esse cilindro estivesse completamente cheio, certo? Então, o que nós temos que lembrar? Fórmula do volume de um cilindro e volume de um cone. Se vocês observarem as duas fórmulas, vai ver que essa fórmula do cone ela é exatamente a terça parte, do volume do cilindro. Então, o volume de um cone equivale a um terço do volume de um cilindro. Se ele equivale a um terço, para deixar aquele aquele cilindro completamente cheio, você vai precisar encher 3 vezes o copo cônico, Ficando com a resposta, a letra C de Cristo, meu povo. Beleza? Segunda situação. A pergunta dele era: quanto vale o volume de uma moeda de R$ 1, conforme a imagem aparece aqui. Então ele fornecia para vocês o peso, que tu não vai utilizar para resolver esse exercício, já que não tem nada a respeito da densidade, mas ele dizia qual era o valor do diâmetro e dizia também qual era o valor da espessura. Ele dizia que diâmetro valia 27 milímetros, lembrando que o raio, tu não precisa do diâmetro, tem que saber qual é o valor do raio. O raio é metade do valor do diâmetro, então ele fica raio de 13,5 milímetros. E a espessura você poderia pensar como sendo a altura desse cilindro. E no lugar do R, do π, substituir pelo número 3, que é a informação aqui do problema também. Então, aplicando na fórmula do cilindro, que é π vezes raio da base ao quadrado vezes a altura, vai ficar 3 vezes 13,5 ao quadrado vezes 1,95. Ficando com uma resposta de 1066,16 milímetros cúbicos. Esse é o peso, ou desculpa, esse é o volume de uma moeda. Daí, usando a relação que densidade é igual volume dividido pela massa dividido pelo volume, tu conseguiria descobrir também qual a densidade dessa moeda. Densidade média, porque ele utiliza dois metais para compor essa moeda. Tranquilo? A terceira perguntinha que era para vocês responder, que era aquela que dava fome só em olhar, era para descobrir quanto que é o volume de um corneto. Então, quanto tem de sorvete aqui para fazer esse corneto. Daí ele falava para vocês, no problema, que o raio da base, raio da base vale 2,5, a altura de 6 centímetros. Ele quer saber qual o volume do sorvete e usar no lugar do π o número 13. Então, vamos jogar direto esses valores, 2,5, 6 e 3, na fórmula de cone, vai acertar. Então, a fórmula do cone, π vezes raio ao quadrado vezes a altura dividido para 3. No lugar do π vale 3, cancela esse 3 do numerador com esse 3 do denominador, daria de cancelar. Quando multiplicar 6,25 vezes 6, vai ficar com 37,5 centímetros cúbicos. Como cada centímetro cúbico equivale a 1 ml, então se tu quiser saber em litros, mililitros, qual é o volume de um sorvetinho, ele tem 37,5 ml, mililitro. Tranquilo? E a quarta situação que era para vocês responderem da semana 8 era a respeito da Mafalda, que dava esse copo aqui para vocês em formato de um tronco de cone. Então, raio da base maior vale 7, raio da base menor vale 3, a altura do tronco, vale 12 centímetros, tudo em centímetros, e ele falava que no lugar do π utilizar o número 3. Então, aplicando direto na fórmula de tronco de cone, no lugar do π coloquei o 3, no lugar da HT, que é a altura do tronco, botei 12, dividido para 3, multiplicado, olha parênteses, o Rzinho, que é o raio menor, vale 3 elevado ao quadrado,
raio menor vezes raio maior, que é 3 vezes 7, e raio maior ao quadrado, 7 ao quadrado. Cancela 3 do numerador com 3 do denominador, vai ficar com 12 vezes 3 ao quadrado é 9, 3 vezes 7 é 21, e 7 ao quadrado 49. Daí somei os três valores, depois multipliquei por 12, vou ficar sabendo que esse copo que a Mafalda produz cabe 948 ml, que é quase um litrão, né? Então, tirando a espuma fora, cabe um litrão praticamente, certo? E agora, atividade da semana para vocês, né? Então, aqui assim tem umas situações, né? De fazendo uma revisão em cima dos assuntos trabalhados, de geometria espacial, que era prisma, pirâmide, cilindro e cone. Observe que esse primeiro exercício, então copiem ele, tentem resolver em seus cadernos. Agora é o contrário do que nós vemos de 15 professor, né? Ele é o contrário do primeiro exercício da semana 8, né? Na semana 8 ele dizia que tu começava enchendo o copo cônico e depois despejava no copo cilíndrico. Aqui assim ele diz qual que é o tempo que o reservatório cilindro leva para estar cheio, e daí ele quer saber, nessas mesmas proporções, quanto tempo vai levar esse reservatório cônico para estar cheio, considerando que o raio da base é o mesmo para os dois e a altura também é o mesmo para os dois. Boa atividade a todos. Segundo exercício. Um casal faz mudanças, ele fala que assim que tem um objeto em formato cúbico, cúbico é um cubo, certo? Com 80 centímetros de aresta, desculpa, e ele quer transportar, né? Daí ele tem que assim algumas opções de caixa, né? O casal precisa escolher uma caixa na qual o objeto caiba, em primeiro lugar, de modo que sobre o menor espaço livre no seu interior. Já vou dar uma dica, né? Que essa caixa 2 não faz nem sentido, né? Como que um cubo que tem lado igual ou aresta igual a 80 centímetros vai caber numa caixa que tem uma das arestas igual a 75? Então, essa caixa 2 vocês já podem descartar logo de cara. Então, vocês trabalhem depois com as fórmulas, descobrem qual o volume de um cubo, qual o volume de um paralelepípedo. Essa é uma das maneiras de resolver, tem outras também possíveis. E vejam, então, entre caixa 1, caixa 3, caixa 4, caixa 5, qual é que menor vai sobrar espaço do volume desse cara em relação ao volume do paralelepípedo. Beleza, meu povo? Próximo exercício para vocês fazerem em seus cadernos. Então aqui fala que o artesão possui potes cilíndricos de tintas cuja extensão são 4 centímetros de diâmetro e 6 centímetros de altura. Talvez para facilitar, em vez de você pensar que é um cilindro, por causa que a efeito de quantidade de potes que vai caber dentro, você poderia pensar que ele é um prisma de base quadrada, né? Considere esse cara como sendo a medida da aresta da base. Também daria certo, tá? E esse cara como sendo a altura. Daí ele quer saber qual dos modelos o artesão deve adquirir para conseguir armazenar o maior número de potes na caixa, por caixa. Então ele dá aqui algumas dimensões da caixa 1, caixa 2, modelo 3, modelo 4, modelo 5, para vocês verificarem. É uma ideia, não vou dizer que é parecida com o exercício anterior. É que assim, talvez a dica mais fácil para vocês chegarem na solução seria vocês fazerem os desenhos, né? E observar quantas vezes um cilindro vai precisar ou vai caber dentro de um paralelepípedo, de acordo com as dimensões que tem aqui, né? Então observe que todas são possíveis, né? 8 de comprimento, então o diâmetro da base cabe. 8 de alturas, então nessa situação de largura também caberia o diâmetro da base. 40 de altura, então com certeza, se ele tem 6 de altura, vai caber aqui dentro. E vai fazendo essas análises para ver em qual situação caberia mais potes cilíndricos. Tranquilo? Esses são os exercícios da semana. Copiem seus cadernos, né? Vão pausando o vídeo, copiando seus cadernos, tentando resolver.
Na semana 10 eu faço para vocês a resolução do que vocês não conseguirem fazer. E assim que forem fazendo, vamos enviando via Teams para nos dar, para que eu e a Prof. Rosa possamos dar as devolutivas para vocês. Beleza? Fiquem com Deus, aquele super beijão no coração de todos e até a próxima.